Olá, boa noite. Estamos começando, né, nossa live, recomeçando, conforme havíamos combinado, né, para começarmos hoje, na terça-feira, às 21 horas. Me atrasei 3 minutinhos para arrumar aqui a parafernália eletrônica aqui para dar certo. Ok, vamos chegando, vou aguardando vocês um pouquinho, uns segundinhos, para a gente começar o nosso estudo, né? Boa noite a todos que estão entrando, boa noite, vamos chegando, muito bom, tá? Vamos trabalhar um pouquinho. Nós passamos para esse horário das 9 horas, porque a maioria disse que era um horário mais adequado, né? Menos complicado, vamos dizer assim. Então, por isso colocamos aqui nesse horário. O som está bom, porque parece-me que na última live o pessoal ponderou aí que o som não estava bom. Então agora eu fiz uma junção aqui de microfones para ver se dá certo. O som está bom? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, o som está bom? Ok? Posso seguir? Pessoal quer dar um alôzinho aí se está bom o som? Ok? Está? Ok? Então tá bom. Já que está bom o som, me desculpe aqui a parafernália, mas eu estou usando um microfone para o Instagram, o outro para o Face, então fiz uma parafernália aqui para ver se dá certo dessa vez. Então vamos lá. Na última live nós conversamos sobre a questão 922, falamos aqui da questão da felicidade relativa, né? Para que os Espíritos disseram que há um ponto comum, um ponto que, por assim dizer, é uma medida comum de felicidade, que para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro. Então foi isso, né, que foi falado aqui na última live, né, no nosso último encontro. E hoje então eu disse que eu sempre explico, né, que eu não sigo questão a questão. Nós trabalhamos o tópico, o assunto, e aí algumas questões para a gente desenvolver raciocínios. Só isso, né? Ok? E aí vamos para a questão 925, que pergunta o seguinte: por que Deus favorece com os dons da fortuna a certas pessoas, a certos homens que não parecem tê-los merecido? Em outras palavras, por que há pessoas, porque nós já estudamos aqui, nós já vimos aqui a função providencial da riqueza, como sendo uma oportunidade de servir, uma oportunidade de ser útil. E aqui então a pergunta que Kardec faz aos espíritos é nesse sentido, de por que então que Deus oferece os dons da fortuna a alguns que parecem não merecê-los. E a resposta vem dizendo o seguinte: é um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Veja, para quem olha somente a vida material, para quem olha só o presente, nós vemos como se fosse um favor. Então veja, é um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Mas, sabei o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Então vejamos como aqui os Espíritos colocaram. A riqueza quase sempre, não quer dizer sempre, quase sempre é uma prova mais perigosa do que a miséria. Essa resposta nos leva a duas questões que nós já estudamos, que nós já analisamos em outros momentos, que são as questões 814 e 815 do Livro dos Espíritos. Então vamos dar um pulinho nessas questões 814 e 815 para nós podermos ver o que diz lá nesse sentido da prova da riqueza, da prova do poder. Então vejamos o que diz a questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E eles respondem: para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Depois, a 815, pergunta-se: qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E eles respondem: ambas são igualmente perigosas. A miséria provoca as queixas,
a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Então, quando aqui os Espíritos respondem na questão 925, que quase sempre a riqueza é uma prova mais perigosa do que a miséria, eles então nos remetem a essa questão 815 em especial, chamando-nos a atenção que a riqueza leva aos excessos. E quando observamos a questão 814, nós verificaremos, os Espíritos ali indicam claramente que são provas escolhidas pelos Espíritos. Ao dizerem que são provas escolhidas pelos Espíritos que se propõem a reencarnar, eles nos remetem à questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala da escolha das provas, fala desse ato de escolha das provas. Então, nesse sentido, então, para essa questão 925, veja que nós demandamos a questão 814, demandamos a questão 815 e demandamos a questão 258, porque a questão 814 nos levou à questão 258. Totalmente amarradas essas questões, né? Muito amarradas essas questões. E aqui, então, nós vemos claro que a prova da riqueza, ela é perigosa. E os Espíritos dizem quase sempre. Por que quase sempre? Por que eles não disseram é sempre, mas quase sempre? Esse quase sempre nos remete ao capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa expressãozinha aqui, expressãozinha no sentido de tamanho, não de profundidade. Essa expressão quase sempre nos remete ao capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nos remete? Porque esse capítulo, dai a Deus, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, esse capítulo nos fala da função providencial da riqueza. Da função providencial da riqueza. E lá fala que se o rico está sujeito a mais tentações, ele também tem mais condições de ser útil com a riqueza que tem, ser útil às pessoas, ser útil aos necessitados. Por isso que aqui está a expressão quase sempre. Perceberam? Como que é legal estudar o Livro dos Espíritos quando nós vamos linkando a linguagem moderna, né? Quando nós vamos associando questões e associando obras. É interessante perceber isso aqui, né? É interessante vermos que uma expressão, na frase, uma expressão nos leva a uma obra. A expressão quase sempre. Porque quando eu lia aqui, eu perguntava a mim mesmo, por que é quase sempre? Se ela é tão perigosa como coloca a questão 815, por que o quase sempre? Daí, então, pensando, refletindo sobre isso, eu me lembrei, falei, peraí, mineiramente falando, né? Peraí, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, algo que fala sobre a função providencial da riqueza. E aí, então, foi onde eu percebi que a expressão quase sempre é uma prova mais perigosa, a expressão quase sempre, ela justamente, esse quase sempre é o elemento mitigador que está no capítulo 16, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é muito legal a gente perceber como Kardec foi didático, associando as obras. O Evangelho ele escreveu depois, obviamente, mas nós percebemos então que quando as outras obras são escritas, a Dinardi está perguntando que item do ESE, capítulo 16, item 7. Quando nós percebemos que nas outras obras de Kardec, quando nós olhamos, melhor dizendo, as outras obras de Kardec, nós percebemos a didática perfeita que ele foi desenvolvendo, calçando todas as outras obras no Livro dos Espíritos. Por isso o Livro dos Espíritos é o livro fundamental, é o livro base, é a base sobre a qual se edifica a doutrina espírita. É esse ponto. É esse ponto. Aqui a Creuza faz uma pergunta, se uma pessoa usou mal o seu dinheiro e veio passar necessidades, é errado pedir a Deus por ele e também o ajudar? Lógico que não é errado. Pelo contrário, essa é a caridade, é ajudar a quem necessita.
é ajudar na necessidade, ajudar também quando não tem necessidade na previdência. Mas se precisam, por que não? Sim, ajudar. O fato de pessoas passarem por provas não nos dá a obrigação de aumentar as provas deles, pelo contrário, nos dá essa aspas, o dever, não a obrigação, nos dá o dever de ajudá-los sempre, como nós gostaríamos de sermos ajudados quando precisamos. Basta nós olharmos a ideia do Cristo: fazei aos outros o que gostarias que fizessem eles a vós. Em outras palavras, empatia, colocarmos-nos no lugar da outra pessoa. E aí sim, auxiliar. Não interessa qual o tamanho do auxílio, não interessa qual o tamanho do auxílio. Auxiliar. Diz um ditado coreano que até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. Não há tamanho de ajuda ou para ajuda. Há ajuda. Ponto. Então, sim, respondendo à pergunta. E voltando então à questão. A riqueza é uma prova séria, quase sempre de difícil vencimento. Mas, quase sempre, é porque ela também proporciona condições de auxiliar, materialmente falando, auxiliar mais. Essa é a função providencial que os Espíritos trazem lá no capítulo 16, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é algo a pensar, é algo para se pensar. Então eu sugiro que para essa questão 925, observemos a questão 814, a questão 815, a questão 258 e o capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós temos uma real ideia do que é essa questão. A Tatiane coloca aqui: a riqueza é cega, nos torna materialistas normalmente. Isso me lembra, Tatiane, isso me lembra uma prece que está lá no livro A Luz da Oração. É um livro psicografado por Chico. E há uma prece chamada a prece do dinheiro. É interessante. É como se o dinheiro estivesse orando a Deus. E num determinado momento da prece, o dinheiro diz assim: eu não sou bom, não sou ruim, eu sou o que eu sou. O uso que fazem de mim é que dão aspectos de ruim. E aí ele diz assim: certa vez foi dito por ti, ó Jesus, dai a César o que é de César. E eles acharam que era a mim que tu assim se referia. Mas tu falaste do tributo e não de mim. Porque se me usam para armas, também me usam para hospitais. Então vejam que é esse o aspecto. As coisas em si não trazem um valor moral. A nossa forma de utilizá-las, o direcionamento que damos, é que dá o cunho moral ou não. Então, muito bem colocado, o dinheiro é cego. A riqueza no sentido por si, mas o uso que se dá. Então, nós voltamos lá a questões que nós já estudamos. Saber, isso está lá no capítulo 16, no item 7. O real uso, né, aquele que é rico no sentido pleno, ele sabe dar valor quando tem, sabe prescindir quando não tem e sabe abrir mão quando é necessário. É isso que está lá nesse capítulo 16, item 7. Então, sugiro essa leitura lá, né? Ok? E sigamos. Questão 926. Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Interessante essa pergunta. Isso pode nos remeter até aquela teoria, de certa forma, por alguns questionada, a teoria de Maslow, né? A forma que Maslow trabalhava, o que ele chamava de pirâmide das necessidades. As necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, estima, sociabilidade, autorrealização. Ele trabalhava numa pirâmide de 5 necessidades.
E aqui a pergunta talvez caminhe nesse sentido. Veja, criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Olhemos o passado, olhemos um passado. Talvez no passado teriam-se menos necessidades, menos coisas. E aqui então pergunta se esse aumento das necessidades também não seria uma causa de aflições. E a resposta dos Espíritos ela é muito interessante. Eles dizem assim: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Olha que coisa interessante. Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais, fictícias, que nós criamos para nós mesmos. O que são necessidades fictícias, necessidades artificiais? O supérfluo, aqueles desejos puros e simples. Nós já falamos sobre isso em outro momento de estudo, em outra live, nós já falamos sobre isso. Essas necessidades fictícias. E eu gosto de sempre chamar a atenção para esse ponto de necessidade e desejo. Numa linguagem mais platônica, ele dizia assim, atribuem a ele, que certa vez ele foi concitado a apresentar a diferença entre necessidade e desejo. E Platão teria dito: durma no chão por 30 dias, passe a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo, dizia ele. A necessidade é dormir, onde é desejo. A necessidade é comer, o que é desejo. E numa linguagem não mais platônica, numa linguagem bem materialista, para separarmos necessidade e desejo, já disse isso aqui, é só nós entrarmos no supermercado. Entrarmos no supermercado e nós veremos o que é necessidade e o que é desejo. Tudo que estiver nas pontas de gôndola são desejos. E o que estiver lá no fundo são necessidades. Lá no fundo do supermercado é que estão os cereais, as proteínas, estão lá no fundo. Nas pontas de gôndola estão as guloseimas. É na ponta de gôndola que está o chocolate, que estão os doces, as bolachas, os gelados. Então eu digo assim, quando nós entramos no supermercado e começamos da ponta da gôndola para o fundo, nós começamos dos desejos para necessidades. E aí enchemos o carrinho de desejos. E quando chegamos lá no fundo não tem mais espaço para necessidade. Então, quando nós entramos no supermercado, a gente vai do fundo para frente, ou seja, vamos lá no fundo para as necessidades e vamos vindo ou chegando para frente para os desejos. Assim que as necessidades estiverem supridas, os desejos vão chegando. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo lá do supermercado. Alguém escreveu aqui, é tudo calculado. É mesmo, é tudo calculado, até a altura que ficam os alimentos, né? Até a altura. Então, tudo isso é interessante observar. E se nós observarmos um outro aspecto que eu chamo a atenção para idas aos supermercados, são duas coisas. Uma chama lista de compra, que a gente chama lista destino, e a outra lista comprada. O que é lista destino? É aquilo que eu fui comprar. O que é lista comprada? É o que eu comprei. E muitas vezes nós vamos a um supermercado para comprar um item e saímos com 15 itens. E muitas vezes sem o item que nós fomos comprar. Por quê? Os apelos de desejo são muitos. Aquelas promoções relâmpagos são todas desejo. E nós vamos entrando nisso. E aí fomos lá para comprar uma necessidade e vimos tantos desejos, compramos os desejos, fomos embora e quando chegamos em casa é que percebemos que faltou a necessidade. Ou seja, a lista destino não foi comprada. É esse sentido que nós observamos. Assim eu brinco com o supermercado, mas vamos olhar a vida, vamos olhar tudo. Se os desejos não estão à frente. Porque é isso que os Espíritos disseram. As necessidades artificiais que nós criamos. Muitas vezes os desejos nos desorientam e as necessidades já estão supridas. Então o que nós precisamos avaliar é se o que nós queremos é necessidade ou é desejo. Aí cabe a cada um avaliar. Cabe a cada um avaliar. E aí eles seguem os Espíritos.
Vejam o restante da resposta. Aquele que sabe limitar seus desejos, aquele que sabe limitar seus desejos e olha, vejam agora, e olha sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitos desenganos nesta vida. Olha que precisão a resposta. Aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitos desenganos nessa vida. O mais rico é o que tem menos necessidade, não necessariamente o que mais tem as coisas. Veja que coisa interessante. Olha que coisa bonita, legal que os Espíritos trouxeram. 10, né? Top! Olha que coisa legal. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitos desenganos nessa vida. Olhar o que está acima para tentar também conseguir, ótimo. Desde que de maneira lícita, ótimo. Mas veja o que os Espíritos colocam. Olhar sem inveja. Sem inveja. A questão 933, ela vai voltar nesse assunto da inveja. A questão 933, nós vamos chegar nela. Quando chegar nessa questão 933, eu volto a esse assunto da inveja. Para a gente avaliar essa ideia da inveja e do ciúme no sentido de análogos, né? Vamos avaliar isso. E aí seguem os Espíritos. Invejais os gozos do que vos parecem os felizes do mundo? Sabeis porventura o que lhes está reservado? Se não gozam senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências. E seguem a resposta. Então, esse é o ponto que nós precisamos avaliar. Esse é o ponto. Um ponto fundamental. A inveja pode nos causar dissabores vários. Dissabores vários. Nós voltaremos a esse assunto quando tratarmos da questão 933. Seguindo, a questão 928. Volto a dizer. Aqui coloca a Tatiana, ou seja, o desejo pode ser o prenúncio de um sofrimento. Sim, se esse desejo é superficial, se é só o atendimento das vontades, do egoísmo, se é um desejo puro e simples do supérfluo, se é um desejo que antecede a necessidade, vamos dizer assim. Nós podemos ter os desejos, nesse sentido aqui trabalhado. Mas desde que fitemos a necessidade, observemos o necessário. Como dizia o filósofo Baloo, o urso lá do filme Mowgli, né? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, por isso eu uso e vivo o necessário, dizia o urso Baloo, né? Então, sim, se o desejo ele é pura e simplesmente frio, ele é pura e simplesmente superficial e é algo que é quase para deleite, aí sim. Agora, há desejos nobres? Sim. Aqueles que nos fazem caminhar, crescer, porque muitas vezes nós desejamos coisas que não são necessárias, sim, mas o necessário é o fundamental, depois sim os acréscimos. É naquela frase de Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Seria nesse sentido. Mas há sim desejos nobres. Aqui nós estamos trabalhando nesse conceito que os Espíritos trouxeram, né? De necessidades artificiais, que a gente chamou por desejo. Mas aqui é nesse conceito das necessidades artificiais. E aí nós é que devemos avaliar se é uma necessidade artificial ou não, né? A questão, então, 928. Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Essa pergunta é muito interessante. Aliás, todas são interessantes. Mas essa pergunta, ela nos remete a
há uma situação muito vivenciada pelos jovens. Eu não diria só vivenciada pelos jovens. Não diria só isso. Vivenciada por nós todos, quando temos que fazer algumas escolhas de caráter material. E aqui, a pergunta, ela nos leva muito para a ideia de escolha profissional. Porque vejam, a questão 928, né? Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, que alguns chamam de dons, né? Aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. Quantos pais, na orientação dos seus filhos, querem que eles sigam a profissão deles, dos pais? Porque os pais querem perpetuar o nome. Ou os pais querem que os filhos sigam a profissão que os pais gostariam de ter seguido, mas não seguiram, como que transferindo frustrações. E não avaliam o real potencial, a vocação que aquele filho tem. Quantos pais fazem isso? Quantas escolas fazem isso? Quantas escolas criam fictícias necessidades e indicam, dizendo, olha, a profissão do momento é essa, a profissão do momento é X, é Y, e não pergunta qual a profissão da vocação daquela pessoa. A pessoa não pode se formar visando pura e simplesmente a profissão da moda. E se ela sair de moda, então? E vai sair de moda. Dizem muitos que há profissões do futuro que não existem hoje, que a grande maioria das próximas não existem. Das próximas modas não existem ainda as profissões. Então é preciso observar esse aspecto. É preciso observar. Uma certa época, há um bom tempo, eu era professor da época chamada cursinho, né? Eu dava aula em cursinhos pré-vestibulares, dava aula de história geral, e ali a gente via muitas vezes os alunos buscando, né, iam para fazer os cursinhos, né, para os vestibulares, hoje para os Enems da vida, e aí você perguntava ao aluno assim, qual profissão você quer exercer? E aquele aluno que estava assim, decidido, ele dizia assim, eu quero fazer direito, engenharia ou medicina. O decidido, ele tinha 3 opções. E nenhuma tem a ver com a outra. Saúde, exatas, humanas. Ou ciências sociais, se quiserem. Mas vejam, agora o normal eram 5, 6 profissões. Por quê? Mas raramente a pessoa observava qual era a sua vocação. Não é o teste no sentido cartesiano, não é um teste cartesiano de aptidão, é uma sondagem intuitiva daquele talento colocado aqui pelo Expedito Gouveia, talento escondido. É uma vontade, é esse trabalho de perquisição interna. Então, vejamos a resposta dos espíritos. Quando perguntou se muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. E aí vem aqui os espíritos dizendo, é verdade. Está parecendo um espírito mineiro, né? Nós mineiros é que temos hábito de começar uma frase, quando a pessoa pergunta, a gente começa assim, é verdade. Parece que é um espírito assim. É verdade. E muitas vezes, os espíritos dizendo, e muitas vezes são os pais que por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes, assim, a felicidade. Serão responsabilizados por isso. Olha que coisa interessante. Claro, a maioria das pessoas, ou a totalidade das pessoas, tem dons diversos, pode ter mais de um. O que nós temos que observar aqui é seguir essa ideia, é seguir esse dom, essa vocação interior. Para o magistério, a comunicação, veja, são vários caminhos. Há pessoas que são excelentes comunicadoras e pode então ir para áreas diversas da comunicação, não necessariamente docência, escrevem muito bem. Há pessoas que gostam disso, uma criatividade enorme. Quantas áreas tem para a criatividade, para esse campo? Há pessoas que são assim focadas, são pessoas
que tem um raciocínio lógico, matemático. Quantos campos tem para esse tipo de trabalho? Há pessoas dadas a auxílio, a servir, a serem úteis. Quantos campos de trabalho nós temos para isso? Então não é uma profissão chamada A, B ou C. É um campo de trabalho. É esse perfil que nós precisamos buscar, esse campo, um campo de atuação, e não necessariamente a profissão. Eu disse aqui, uma vez nós já falamos sobre isso, eu dei exemplo aqui de pessoas conhecidas, de alunos, que no final de um curso, já quase concluindo, já na fase do trabalho de conclusão de curso, do TCC, procuraram outro curso, porque entenderam que tinham mais aptidão, tinha mais a ver com ele, com a pessoa. Então é muito interessante isso. Eu sugiro a leitura de um livro psicografado pelo Raul Teixeira. O livro chama-se Cântico da Juventude. É um livro escrito por um espírito desencarnado ainda jovem, e ele chamado Ivan de Albuquerque, e esse espírito escreve esse livro para os jovens e para todos nós, os pais principalmente, e chama-se Cântico da Juventude. E lá são capítulos, e um deles diz assim: o jovem e as profissões. O jovem e o namoramento, o jovem e a família, o jovem e é interessante. E lá, num determinado campo, numa determinada altura do texto, o espírito Ivan de Albuquerque, ele diz assim: trabalhar feliz é razão para viver feliz. Trabalhar feliz é razão para viver feliz. Então observemos isso, que é o que está aqui. E essa questão 928, ela nos leva à questão 862, que nós já lemos aqui, já estudamos aqui essa questão 862, quando fala da questão do sucesso. Diz assim: há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar isso de fatalidade? E eles respondem: a fatalidade, se assim quiseres chamá-la, mas decorre do gênero de existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções. Agora, o campo mais interessante da resposta: resulta-se muitas vezes do caminho falso que tomaram, em desacordo com as suas inteligências e aptidões. Então veja o que diz a questão 862, que muitas vezes esses insucessos, parece que nada dá certo, é porque nós fizemos seguimos um certo caminho, dizem os espíritos, um caminho falso que tomaram em desacordo com suas inteligências e aptidões. Então é muito interessante isso. Mas Simão, podem perguntar, mas eu não consigo muitas vezes desenvolver o que eu gostaria. Eu gostaria de uma certa área da profissão, mas eu não consegui ainda, não tive oportunidade, não tive condições. Então, pensemos de uma outra forma. Podemos não fazer o que nós gostamos. Observemos. Podemos não fazer o que nós gostamos, mas precisamos gostar do que fazemos. Isso é fundamental. Posso ainda não fazer o que eu gostaria, mas eu preciso gostar do que eu estou fazendo. Por que estou fazendo? Então, se no momento eu me coloco numa profissão que não é a que eu gostaria, mas é a que eu exerço, que eu passe a gostar para exercê-la. E se quiser, continue, ou continuo, se a pessoa quiser, continue tentando outras. Mas fazer o que está fazendo é importante fazer bem feito. E para fazer bem feito, precisamos gostar. Então, nem sempre fazemos o que gostamos, mas sempre precisamos gostar do que fazemos. Gravemos esse trocadilho, se assim quiserem chamar. Guardemos o trocadilho, se assim quiserem chamar. Nem sempre fazemos o que gostamos, mas precisamos gostar do que fazemos. Por que estamos fazendo? Ponto. Então, observemos esse aspecto aqui, não é o foco delongar nesse assunto.
Mas é importante nós observarmos esse ponto que os Espíritos trazem e que muita gente dá um valor secundário a essa questão da vocação, de sondar a vocação, de respeitar a vocação. Poucas pessoas dão ideias a isso. E, infelizmente, muitas escolas entram nesse rodão de ensinar as profissões da moda e não aquelas que têm a ver com a vocação das próprias pessoas. Infelizmente, temos muito disso ainda. Né? Mas então voltemos à pergunta e à resposta. Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? E a resposta veio: é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes assim a felicidade. Serão responsabilizados por isso. É uma pergunta clara, uma resposta clara. Certo? Acho que a gente pode olhar a vida com outros olhares, né? Nesse sentido. Ok? Deixa eu ver o horário aqui para ver se já está chegando próximo da 1 hora limite que nós temos no Instagram. É isso? Sim, Tatiana, é muito sério isso sim. Né? A gente precisa sondar muito. E se tiver que recomeçar, recomecemos. Outra profissão, recomecemos. Né? Eu já fiz isso. Né? E assim, e me realizo na profissão que eu tenho. Né? A docência, a advocacia, é o que eu gosto, me sinto bem. Né? E é razão para a gente se dedicar. Né? Felizmente, muitas pessoas assim fazem. E infelizmente algumas seguem apenas a manada, o efeito manada, a profissão da moda. E raramente uma profissão de moda dura mais do que uns 5, 6, 7 anos. Viu? Sempre que a gente vê, olha, exerça a profissão X, que agora é a da hora. Só que esse da hora passa e depois vem outra da hora. Então nós temos que respeitar um pouco esse aspecto. E um outro ponto em termos de profissão, agora eu faço um parêntese, uma digressão. É uma pergunta muito comum que a gente faz aos jovens, ou às crianças principalmente. É muito comum chegarmos para as crianças e dizermos assim: o que você vai ser quando crescer? Olha a pergunta. O que você vai ser quando crescer? Se a criança for perspicaz, ela vai responder assim: gente grande. Por que ela vai responder gente grande? Porque quando nós perguntamos o que você vai ser quando crescer, na verdade nós queremos perguntar que profissão você quererá exercer. E quando perguntamos o que você quer ser, nós estamos dizendo que mais vale a profissão do que a própria pessoa. Mais vale a profissão do que o ser humano. É como se eu dissesse: você vai ser alguém se exercer a profissão X. E não, desculpem-me, mas eu não posso dizer eu sou profissional. Eu digo eu sou ser humano e trabalho com profissionalismo. Profissionalismo é a minha forma de trabalhar, mas eu sou um ser humano. Eu não sou um advogado, eu não sou um professor. Eu sou um ser humano que exerço a advocacia, eu sou um ser humano que exerço a docência. E eu sou um ser humano docente, ou advogado, não interessa, eu sou ser humano. Eu não posso valorizar alguém pela profissão que ela exerce, mas pela pessoa que ela é. Não existe profissão mais importante, menos importante, que tem mais status, menos status, a sociedade confere isso, mas a essência não. Então substituamos essa pergunta, não perguntemos a ninguém o que você quer ser quando crescer, quando quisermos perguntar que profissão você quererá exercer. Porque o que todos deveremos querer ser, pessoas de bem, seres humanos de bem,
seres humanos respeitosos, seres humanos honestos. Isso sim é ser. O restante é ter. O restante é status. Não há indignidade em nenhuma profissão. Muitas vezes há pessoas que a exercem ou as exercem indignamente. Mas não é a profissão que faz o ser humano. É o ser humano que enobrece a profissão pela nobreza do seu próprio caráter, pela nobreza do que a pessoa é. Uma pessoa nobre de caráter, ela também trabalhará com profissionalismo, porque ela se dedicará a ser bom profissional, tal qual se dedica a ser boa pessoa. Isso é importante nós mostrarmos para os nossos filhos. É importante mostrarmos isso. Ele nunca, ou eu, ou ninguém, nunca seremos, não deveremos ser profissionais. Deveremos ser seres humanos que trabalhamos com profissionalismo. O que é trabalhar com profissionalismo? Com dedicação, com perícia, com conhecimento, com esforço, com atenção, com utilidade, com envolvimento, com aprimoramento. Isso é trabalhar com profissionalismo. Com espírito de ser útil, isso é trabalhar com profissionalismo. Mas isso faz quem já é uma pessoa. Porque quem é profissional só trabalha com interesses pessoais. Desculpe-me por ter aberto esse parêntese. Desculpe-me. Não vai aqui aquela feição paisão que muitos alunos somos professores quando nós resolvemos deixar um pouco a matéria de lado e falar sobre vida. E aí alguns brincam assim, agora é a sessão paisão, né? Acaba sendo a sessão paisão. Mas me desculpem, não quis dar esse tom e peço mesmo que me desculpe por ter aberto esse parêntese e chamado a atenção para esse aspecto. É que há coisas que caem no jargão comum, e a gente não percebe o que a gente está falando. Muitas vezes nós proferimos uma frase e não percebemos o que quer dizer aquela frase. Ficamos apenas repetindo. Jocosamente, papagaio de pirata, né? Fica só repetindo. Então, que pensemos muito bem antes de emitirmos certas frases, porque elas trazem conceitos, e alguns dos conceitos não são úteis, não são bons, ok? Desculpe-me, não vejo aqui nenhum moralista, pelo amor de Deus. Não tenho capacidade de dar lição de moral nem a mim mesmo, nem para mim. Eu mais erro do que acerto. Mas há coisas que nós precisamos enxergar e divulgar. Fácil? Não, mas é o que precisamos avaliar, certo? Vamos seguindo? Questão 928A. Eu achei essa questão muito interessante. Eu até não ia trabalhá-la por ser um desdobramento, mas eu achei interessante. Pergunta aqui Kardec, com base nessa ideia de seguir as vocações, e aqui então Kardec pergunta, então considerais justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fabrique tamancos, por exemplo, desde que tenha aptidão para tanto? Ou seja, então quer dizer que uma pessoa que tem uma condição de desenvolver um outro trabalho, porque o pai lá, a família é bem colocada, ele vai fazer algo só porque tem vocação, algo que não seja tão grande? E os espíritos respondem. Eu gostei foi da resposta. A resposta foi assim, toma. A resposta foi assim, não se precisa cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, haveria de fabricar tamancos se pode fazer outra coisa? E aí eles vêm com a resposta. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique em sentido contrário. Então, se ele é filho de um grande empresário, que seja também um empresário, mas um empresário que seja útil, que auxilie as pessoas. Se ele auxiliar mais fazendo tamancos, vai fazer o tamanco, ou os tamancos. Mas ele não precisaria assim fazer se ele aplicar a sua diligência naquela coisa maior, que ele poderá ser mais útil ainda à sociedade. É isso que eles estão dizendo. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique em sentido contrário.
no sentido exclusivista, individualista. Assim, por exemplo, aqui puxa a orelha. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, e etc. E assim, em vez de um mau mecânico, poderia ser um bom advogado. E é assim que nós temos que pensar. A pessoa é um comerciante, por natureza, vende facilmente as coisas, tem uma capacidade de venda muito grande. E aí exige que essa aptidão seja direcionada, porque o pai acha que comerciante não teria status, então ele vai ser médico. E o seu pendor é comerciante, ele vai ser médico, um médico comerciante. Ele vai ser advogado, um advogado comerciante. Ele vai ser mecânico, mecânico comerciante. Ou seja, é preciso perceber isso e tentar associar o dom. Em que escala? Na que for possível. Mas associar a isso, certo? E aí encerramos esse tópico, né, vamos dizer assim, da vocação. E aí a questão 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos, ou os que põem de lado, não há pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? O que é essa pergunta? Que se não fossem os preconceitos, se não fossem os julgamentos sociais, nós poderíamos exercer diversas profissões. Muitos não querem exercer algumas profissões porque acham-nas sem status. Então ele está dizendo, se nós tirássemos os preconceitos sociais, todos nós poderíamos trabalhar em quaisquer campos. Mas há pessoas que, mesmo sem os preconceitos, elas estão impossibilitadas de trabalhar, seja por saúde ou por alguma questão independente da sua vontade. Então ele pergunta isso, né, se há pessoas assim. E a resposta dos espíritos é curta, mas profunda. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Vejam a resposta. Aqui que a pergunta é isso, será que elas iriam morrer de fome? Porque não podem trabalhar? Olha a resposta dos espíritos. Uma sociedade organizada segundo as leis do Cristo, numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Sociedade organizada, nós vivemos numa sociedade organizada, mas não é organizada segundo as leis do Cristo. Fraternidade, respeitabilidade, solidariedade, beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, não é isso que está na questão 886? Mas a sociedade organizada que nós dizemos, muitas estão organizadas nos interesses pessoais, nos interesses materiais, organizadas para certos grupos de pessoas. Isso nos leva à questão 793, vamos dar uma lida na questão 793, ver o que nós temos lá nessa questão 793, sobre a sociedade organizada. Olha o que pergunta aqui na 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? A resposta, numa sociedade organizada, a resposta da 930, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E aí vamos a 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vejam a resposta. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Pelo desenvolvimento moral. E o que nós vemos muito na sociedade? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento científico, desenvolvimento econômico, mas sem a base da respeitabilidade, da fraternidade, da solidariedade
do moral, que está aqui. Credes que estáis muito adiantados, segue, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vesti melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos, vejam isso, contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade do Cristo. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização, o intelecto, o conhecimento. Associemos essas duas questões. Leiam de novo, aí em casa, leiam de novo. Associem a questão 930 com a questão 793. Associe essa resposta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, com essa frase: não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade do Cristo. Até lá, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Associemos essas duas questões. Peço que vocês leiam-nas de novo. Leiam-nas novamente. Associem essas duas. E nós vamos perceber o quão distante nós estamos de uma sociedade calçada segundo a lei do Cristo. E falando em lei do Cristo, quem nos dera se as leis humanas também calçassem-se nas leis do Cristo. Se as leis humanas fossem menos casuísticas e mais globalizadoras e mais abrangentes. Quem nos dera, se elas não fossem frutos, em muitas vezes, de interesses daqueles que legislam, ou desvirtuadas por aqueles que a interpretam ou as interpretam. Quem nos dera, se nós pudéssemos assim fazer. Desculpe-me, aí já não foi nem digressão, foi um desabafo. Esqueça essa parte, por favor. Bom, acho que o tempo não vai nos permitir mais uma ainda. Questão 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Por que na sociedade as classes sofredoras são em número maior do que as felizes? Eles respondem: nenhuma é perfeitamente feliz. Pois o que julga ser felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder a teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra ainda é de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. Acho interessante as respostas que os espíritos dão, a inteligência das respostas. Eles começaram respondendo o não perguntado. Vejam, eles começaram respondendo o não perguntado. Porque a pergunta foi: por que as classes sofredoras são em número maior do que as felizes? E eles já começam respondendo dizendo: nenhuma é perfeitamente feliz, pois o que julga ser felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições, o sofrimento está por toda parte. Eles como que targiversaram, como que desviaram o assunto, mas não. Primeiro eles chamaram essa atenção como um vocativo, né? Como vocativo. Primeiro eles chamaram essa atenção, mas depois eles foram te respondendo e disseram assim: entretanto, para responder teu pensamento, como se dissessem: tudo bem, você fez essa pergunta, eu vou responder, mas o mais importante é o que eu disse antes. É mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Para responder o teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiações, provas e expiações. Isso nos leva ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar dos mundos. Meu reino não é deste mundo, vai tratar dos mundos. E vai mostrar a caracterização do mundo de provas e expiações.
Que nos leva então à questão 932, que pergunta: por que neste mundo os maus frequentemente sobrepujam os bons em influência? Questão 932. Olha que pergunta interessante. Por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? Por que as mães dizem assim para os filhos: não ande com fulano de tal não, porque ele é gente ruim e vai te desencaminhar? Por que elas não dizem assim: ande com fulano de tal porque ele é gente ruim e você é gente boa e você vai influenciá-lo? Por que a gente tem o receio de que é o mal que influencia o bom e não o bom que influencia o mal? É a pergunta que Kardec faz. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja dos bons? E eles respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, haverão de preponderar. Olha que coisa legal essa resposta. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. E o cerne, o interessante da resposta é o final. Quando estes, ou seja, quando os bons quiserem, dominarão. E os bons aqui, para nós, são os que não fazem o mal. Porque pensemos, o tempo não vai dar. Pensemos, se for o caso, voltaremos na próxima live nessa questão. Aliás, vamos deixar para a próxima live, para não ficar acelerando aqui no raciocínio. Na próxima live, que eu proponho, se vocês concordarem, se assim quiserem, próxima quinta-feira também às 21 horas. Dentro daquela ideia que eu propus a vocês lá no início, fazemos terças, quintas e domingos, né? Se vocês concordarem, obviamente, né? Porque se não concordarem, não entrarão e aí não vou continuar estudando sozinho, né? E eu adoro ficar estudando aqui com vocês, né? A gente trocando essas ideias, é muito legal isso. Então vamos fazer o seguinte, próxima live, se vocês concordarem, quinta-feira, depois de amanhã, às 21 horas, ok? Eu depois posto lá na rede social para lembrar, né? Para convidá-los, né? Convidá-las a estar conosco na próxima quinta, às 21 horas. E aí nós começaremos então da questão 932, nós voltaremos a ela, tá certo? No mais, muito obrigado a vocês que ficaram até mais tarde, né? Quase 10 da noite já. Desculpe, eu optei pelas 9 horas, porque eu percebo que 7 horas, 8 horas, tem muitas lives, né? Então, o pessoal ainda está assim, um pouco atabalhoado, chegando em casa, cuidando dos afazeres da casa. Então, eu arrisquei, né, comprometer um pouco o sono de vocês de 9 às 10. Né? E troquei ideia com uma pessoa muito querida que achou que esse horário das 9 horas seria interessante. Né? Então, assim, nós marcamos, tá certo? Muito obrigado a vocês. Perguntando se a live vai ficar gravada, fica. Todas essas eu deixo gravada. Eu salvo no IGTV, salvo na minha página do Facebook e depois subo para o meu canal do Instagram também. Tá? Então, eu deixo nos 3 locais para as pessoas poderem, depois, se quiserem, acessar, tá certo? Gente, muito obrigado, de coração, obrigado mesmo por esse carinho de vocês, pela frequência de vocês, por estudar aqui comigo, eu estudar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês. Tenham uma excelente noite, bons sonos, e na minha mineirice, na minha forma mineira de agradecer, Deus lhes pague por tudo isso. Até quinta-feira, mineiramente falando, se Deus quiser. Até quinta-feira.